eu não acreditava no atendimento online. Eu não sei você. Mas, gente, eu tô formada há 12 anos, né? E quando eu me formei, lá na época da minha graduação, eu entrei na graduação em 2005, a gente nem falava de atendimento online. Eu encontrei algumas psicos que atendiam online. Gente, aquilo para mim era tão surreal, eu ficava assim tão impactada quando eu via isso. Isso deve fazer, eu não tinha o Lucas ainda, faz mais de 7 anos, 8 anos, talvez. Eu ficava tão impactada. E eu lembro que na época eu fui pesquisar como é que fazia para atender online. E aí o que acontecia na época? Na época a gente tinha que ter o site, daí o conselho tinha que aprovar aquele site e tudo mais. E como eu não tinha dinheiro para nada na época, absolutamente nada, eu pensava, meu Deus do céu, como assim que eu vou pagar alguém para fazer um site para mim, né? Como é doido quando a gente tem a falta de clareza das coisas, quando a gente não conhece, né? Eu era totalmente ignorante nessa parte, eu não tinha conhecimento algum. E aí tudo me parecia difícil demais, distante demais, caro demais. E aí por eu achar que era caro demais, eu acabei nem buscando isso. Então eu não fiz o site porque eu pensava, meu Deus, eu vou mandar lá para o conselho, e se eles não aprovarem, eu tenho que mandar de novo. Daí eu vou ter que ficar ajustando, eu vou ter que ficar pagando para isso. E eu ficava desesperada, pensava, da onde? Eu não tinha paciente, não tinha nada, eu nunca tinha atendido online, não sabia como fazer essa parada, e eu achava, porque eu sempre fui muito do contato, como eu sou bastante extrovertida, eu gosto de abraçar, eu gosto de dar risada junto, eu gosto de pegar na mão. Eu pensava, não, capaz, de jeito nenhum, online, mas nunca que vai funcionar. Essas pessoas precisam de acolhimento, elas precisam da minha presença, elas precisam do meu contato, da minha energia. E aí tava eu lá, com todas as minhas milhares de crenças, crendo piamente, de verdade, que o online não rolava. Depois dessa época, eu acabei não atendendo, então, naquela época, porque não tinha dinheiro, pensava, não tem como, tem que fazer site, tem que fazer um monte de coisa, não vai rolar para mim. E aí eu fiquei só babando mesmo naquelas psicos na época que atendia online lá, morrendo da inveja, né? E aí, não sei se existe inveja boa, né? Essas pessoas falam, mas eu fiquei bem sentida mesmo, que eu pensava, poxa vida, tem tanta gente fazendo e eu não. Mas tudo bem. Passou essa fase, eu comecei a atender presencial, vim pra Seara, enfim, as coisas começaram a prosperar, ia dar muito certo. Conto essa história também um pouquinho lá na jornada para vocês em mais detalhes. Mas aí o que começou a acontecer aqui comigo? Como a minha agenda começou a lotar e eu comecei a ter pacientes que vinham de fora para serem atendidos por mim, e detalhe, eu estou numa cidade hoje, no interior de Santa Catarina, chama Seara, aqui nós temos 17 mil habitantes. Eu estou bem no meio de duas cidades que são maiores, Chapecó e Concórdia. E o que acontecia? Eu tinha paciente vindo de fora para ser atendido aqui, na cidade pequenininha, por mim. E aí, sabe o que começou a acontecer? Primeiro que um dos sonhos que eu tinha era, né, o que me dizia que eu realmente tinha tido sucesso na minha profissão, era eu ter certeza que as pessoas queriam vir até mim. Então, eu imaginava, um dia eu fiz lá uma atividade que eu faço com as minhas mentoradas quando elas entram no VDP. Eu já tinha feito isso num outro momento, em um dos cursos que eu fiz. E aí era o momento de eu entender o que realmente era o meu quebra-cabeça, assim, qual que era a minha linha de chegada, né, meu ponto de chegada. E aí eu lembro que lá eu coloquei que eu queria ter a minha agenda lotada, eu queria ter lista de espera, e eu queria que as pessoas viessem de fora para serem atendidas por mim. Só que daí, sabe o que começou a acontecer? As pessoas realmente começaram a vir, e eu comecei a me sentir mal, porque eu ficava com dó de eles virem, e eu não estar atendendo online. E alguns me perguntavam, Fran, tu não atende online? E eu dizia, não, não atendo online. Aí perguntavam de novo, Fran, tu não atende online? Não, não atendo online. Aí tinham, tipo, pessoas que eu tinha atendido já, os pais em algum momento, e aí o filho estava morando fora, e eles queriam que eu atendesse. E eu sempre naquela barreira do não, não atendo online, não atendo online. Aí sabe quando você começa a se sentir meio para trás, assim, de como assim que eu não atendo online? Vai se mexer. Só que eu tinha medo de ter toda aquela burocracia, tanto é que eu nunca mais nem tinha pesquisado, e eu morria de medo de não ser aprovada. Eu tinha um negócio que eu pensava, meu Deus, vai que o conselho não me aprova, vai que, né? Como é que eu vou conviver com isso? E aí um dia eu, enfim, criei vergonha na cara, né? Porque era isso só que faltava, e fui atrás de pesquisar. E aí, naquela época, eu descobri que não precisava mais aquela parada do site e tudo mais, que você poderia só fazer o teu cadastro e valeu. E aí, claro, esperar a aprovação do conselho e tudo mais. Gente, eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentada na sala da minha casa com o computador no colo e eu tremia para fazer o meu cadastro, fazem alguns anos já. E eu tremia para fazer o meu cadastro, porque eu tinha medo de não ser aprovada, de não poder atender. Meu Deus, como é que eu vou dizer para as pessoas depois? Ah, não, não atendo online porque não fui aprovada, né? Eu tinha um desespero horroroso. E aí eu lembro que entrei lá, fiz todo o meu cadastro, assim, e tinha uma partezinha para fundamentar. Eu acho que eu escrevi um TCC naquilo lá, sério, de tanto medo que eu tinha de não passar a minha aprovação. E aí eu fiz toda aquela parada lá, tudo certinho, com todo o cuidado do mundo, pesquisei e tal. E aí eu fiz isso num dia. E no outro dia eu estava no consultório, chegou o e-mail lá para mim.
com a aprovação. Gente, eu parecia criança quando ganha presente. Eu pulava dentro do consultório, eu saí comemorando. Eu lembro que eu fui para minhas redes sociais e falei, nossa, tô autorizada a atender online e tal. Foi assim, tipo, nossa senhora, foi um negócio muito doido, assim, foi muito legal. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a entender que sim, que gerava conexão sim, que era gostoso sim. Primeiro o propósito foi, deixa eu livrar os meus pacientes de estarem de noite na estrada, né? Eu tinha mulheres que vinham, e aí saía daqui, tipo, 9, 10 da noite, às vezes, do atendimento, né? Eu atendia no consultório ali meio-dia e meio até meia-noite, às vezes 1 hora da manhã eu ainda estava lá, 2 da manhã, né? Já houveram dias de eu vir 2 horas da manhã para casa, acredite se quiser. E aquilo me incomodava, porque eu pensava, poxa, ela vai ser sozinha. Aqui, gente, para quem conhece, só tem curva, é só curva e não tem acostamento para você parar. Então, assim, deu ruim no teu carro, deu ruim no teu carro. Tu tá ali no meio da estrada, parado, no meio da escuridão, não tem o que fazer. E por ser essa realidade, eu me preocupava bastante com elas, né? De estar nessa coisa do vai e vem. E aí foi libertador. Por quê? Porque aí a gente já podia escolher. Então, se ela escolhesse vir, porque ela quis vir, ótimo. Agora, se ela não quisesse vir, ela poderia ter a opção de não vir e a gente ter o atendimento online. E aí, claro, a gente precisa começar de algum jeito, né? E aí, em função da distância, eu comecei a atender aí no online. Eu lembro que na época eu comecei até com algum contato no online antes no coaching, com as minhas formações em coaching. E aquilo já me deu uma clareza de que, cara, se funcionava lá, por que justo dentro da psicologia não ia funcionar? Tá errado essa parada. E aí eu entrei com ainda mais força nessa questão do online.